Eu não quero que você estude por anos e anos para descobrir que na verdade não está estudando de verdade, que está fingindo que estuda, né? Você não está conseguindo avançar, você não tem os resultados que gosta, acaba se desgastando nesse processo e o que era para ser um sonho acaba se transformando num desespero, né? Num pesadelo. Então, eu vou trazer aqui hoje a única coisa, né? Se fosse para mim falar assim, a única coisa, aquilo que é mais importante que eu faria para parar de fingir que estudava e começar a estudar de verdade. Então, o meu objetivo basicamente é te mostrar a essência, a única coisa, aquela assim que você tem que ser a sua obsessão para você parar de fingir e começar a estudar de verdade. E o que seria essa única coisa? Indo direto ao ponto, é acabar com a pressa, né? Por quê? Se a gente for parar para pensar, a pressa seja expressa para estudar, ou seja, quando você está estudando a matéria, você está ali, né, aquela pressa para acabar logo. Aí, geralmente é assim, né? Pelo menos era assim comigo. Eu demorava pra caramba para começar. E quando eu começava, eu já queria acabar logo. E aí eu reduzia o estudo. E quando está estudando, fica contando o tempo, né? Putz, será? Será que acabou? Será que já acabou? Né? É sempre assim. É normal que num primeiro momento seja assim, mas essa fase tem que passar. Porque senão, na verdade, você está fingindo, você não está estudando de verdade. Né? Você só está sentado ali, mas sua cabeça, você nem está se concentrando. Segundo ponto, é a pressa para passar, para aprender, né? Quem que passa muito por isso? Geralmente, se você está estudando pós-edital, se você estuda sempre para o concurso da vez, né, você estuda sempre com aquela pressa, sempre você quer avançar logo na matéria. Porque geralmente, concurso, qual que é o nosso maior desafio? Um monte de matéria para estudar e pouco tempo. Então, a pessoa fica naquela pressa, né, aquela sensação de não conseguir avançar. Então, essa pressa também acaba, o que poderia acabar atrapalhando, acaba fazendo com que você tome decisões erradas e que desfavorecem o seu aprendizado. Então, o que era para ajudar você, na verdade, acaba te atrapalhando. E aí tem uma terceira, que não é tão óbvia assim. As duas primeiras são mais óbvias, certamente você já deve ter ouvido falar, tem um vídeo que eu falei sobre como parar de fingir de estudar, que eu falo muito disso, né? Essa coisa de estudar, né? De confundir aluno, estudante, de ficar interrompendo, que está muito nesses dois primeiros passos. Agora, esse último, a pressa para passar, também acaba fazendo você fingir que estuda, ao invés de estudar de verdade. Porque, na verdade, o problema da pressa para passar é que você faz tudo certo com a direção errada. É tipo assim, eu quero ir para São Paulo, mas pego um ônibus para Florianópolis. Então, pô, ao invés de ir para Salvador, eu pego o ônibus para Porto Alegre. Peguei o ônibus, comprei a passagem, estou com o documento, só que o ônibus está indo para a direção errada. Entende? Então, tem muitas vezes faz isso. Estuda certo, estuda o material, mas está com a direção errada. Aí também acaba o que era para ser, para te dar um resultado, acaba não te dando resultado. Então vamos já falar direto dessa primeira, que é muito comum, que é a pressa ao estudar, que acaba com a sua concentração. O problema é esse. A concentração é a porta de entrada do seu aprendizado. Então, pô, se você não consegue se concentrar, né, se não está atento para aquilo que você está estudando, você não vai conseguir aprender. Simples assim. Então você pode ter o melhor material do mundo, todo o tempo para estudar. Tudo isso será inútil. Por quê? Porque você não vai conseguir aprender. Então, como que a gente muda isso? Como que a gente faz para mudar isso? Primeira coisa, dá uma finalidade para o seu estudo. No Revolucionários, o que eu gosto de fazer no Revolucionários? Revolucionários, eu tenho, para quem não sabe, Revolucionários é meu programa de mentoria. É onde eu sento com você, você me fala quais são suas dificuldades, eu aprendo soluções, né, direto ao ponto, para resolver o mais rápido possível, baseado em 4 pilares: foco, método, rotina e material. Né? A gente alinha todos esses fatores para você ter a segurança, né? Ter a certeza que está no caminho certo para a sua aprovação. Então, no Revolucionários, eu tenho uma ferramenta que eu chamo de declaração de compromisso, que nada mais é do que eu, ciclano, me comprometo a estudar de tal hora, em tal lugar, né? Porque você está estabelecendo um compromisso. Porque eu quero, aqui entra a finalidade, aqui é a finalidade que você tem que ter para o seu estudo. Você tem que saber para que você estuda. Qual que vai ser o impacto do seu estudo na sua vida? Por que você está estudando aquele dia? Né? Por que você está estudando aquele dia? Por que você está fazendo aquilo? Essa sua ação, ela tem uma finalidade. E aí, o que eu fazia, né, quando eu estudava? Eu tinha um filminho na minha cabeça. Eu pensava, eu estudando todo dia, eu fazendo uma prova incrível. Sabe quando você vai lá, cai aquilo que você estudou, você dá até aquele sorriso, você tem até que controlar, né? Putz, cara, tô indo bem. Né? Você segura ali, não, calma, vamos lá, né? Cai aquilo que você estudou e eu vendo o meu nome. Aí você pode imaginar você vendo no diário oficial, você pode imaginar você contando para sua mãe, por exemplo, que você passou no seu concurso, ou para alguém que seja muito importante para você. 3 passos.
Eu estudando todo dia, fazendo a prova incrível e sendo aprovado. Poucos minutos, são poucos minutos, mas que vão dar uma finalidade para o seu estudo, porque aí não é mais só um dia de estudo, é mais um passo na direção da sua aprovação. Não é só mais um estudo de raciocínio lógico, de português, não. É mais um passo. É que o estudo deixa de ser chato e começa a ser revolucionário, como eu costumo dizer aqui, né? A gente não está focando mais no ato em si, mas na consequência daquilo para a vida. Então o primeiro ponto para acabar com essa pressa é entender isso, essa finalidade. Pô, eu estou estudando para mudar minha vida, cara, então vamos lá, vamos fazer o que tiver que ser feito. Né? Então, dar uma finalidade é o primeiro ponto, e você pode ter esse filminho na sua cabeça, você pode fazer como eu fiz, você pode fazer diferente também, né? Você pode de repente tangibilizar isso em alguma coisa que você queira, um carro, uma casa, uma viagem, N situações, né? Mas a ideia aqui é justamente essa, tangibilizar mais o resultado do seu esforço, para que você não fique tão preso no instante, no momento, naquela pressa, naquela vontade de acabar logo, né? Naquele desconforto que vai dar. Não, você entende? Não, pô, vamos lá, né? Eu tô aqui para construir um futuro melhor. Segundo, no momento que você está estudando, o que você está fazendo, é esquecer do relógio, né? Ó, eu tô aqui gravando, tem aqui um timerzinho aqui. Imagina se eu ficasse gravando aqui pensando, pô, já deu tanto tempo agora, ó, espera aí, ó, agora... Não, ó, esse vídeo, de repente, ele tem que durar X tempo. Imagina, minha concentração ir embora, então esquece do relógio. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar o celular, você pode usar o modo avião, né? Quanto mais longe o celular estiver de você, melhor. Já vamos partir daí. Então você pode deixar às vezes o celular até fora, no cômodo fora, ou então você pode deixar atrás de você. O simples fato dele estar no alcance do seu olhar já vai te desconcentrar. Então você tem que tirar ele do seu campo de visão, pode ligar o modo avião, e aí você pode agendar um alarme. Ah, você vai fazer uma sessão de... Eu gosto muito de trabalhar com blocos de tempo. Então você pode trabalhar com bloco de tempo. Você vai fazer uma sessão de 30 minutos? Marca lá, coloca um alarmezinho de 30 minutos e vai estudar. Esquece do relógio. Esquece do relógio. Esquece. E aí durante o estudo, o que você pode fazer? Que recursos você pode usar? Você pode usar autoexplicação. Pode explicar para você o que você acabou de ver. Então, ó, esse vídeo aqui, sua concentração foi pro beleléu, né? Você já está pensando em outra coisa. O que você faz? Pera aí, o que o Jefferson falou até aqui? O que o Jefferson falou? Pera aí, vamos lá. Então ele já falou que eu tenho que acabar com a pressa, né? Eu não tenho que ter pressa para acabar com o estudo logo, porque eu não vou conseguir me concentrar. Eu tenho que dar uma finalidade para o meu estudo. Pô, para que o estudo é importante para mim mesmo? Que mudança que o estudo vai fazer na minha vida? E aí, beleza, você já deu um review, né? Você já explicou o que você viu naquela matéria naquele momento. Pronto. Agora deixa eu voltar para a matéria. Vamos voltar. Autoexplicação. Você pode tomar nota. Né? Então você pode estar assistindo isso aqui tomando nota. Pausa, toma nota, rascunha, reflete um pouco, medita um pouco sobre o que eu falei, se faz sentido, não faz, entende? A gente tem que ser menos passivo. Quando você está estudando, você tem que ir absorvendo e tentando relacionar com a sua vida, tentando aplicar aquilo de algum modo. Bom, ó, ele falou que a vida dele era assim, e no meu caso, como que eu faço? A todo instante você tem que estar fazendo isso, tentando particularizar aquele aprendizado novo que você tem. Como é que você faz isso na matéria? Você tenta relacionar com coisas que você já saiba. Caso você nunca tenha estudado aquela matéria, seja uma matéria inteiramente nova, aí vai exigir um esforço maior. Agora, se não for, fica mais fácil, né, de você fazer essa relação. Então a anotação é um ponto. Você pode anotar mnemônico, fazer um esquema, né, para você dar uma rascunhada ali do que você vê, as palavras-chave que você viu até aquele momento. Um outro. Aplicar o conhecimento, resolver questões. Você pode pegar questões fáceis daquele assunto para dar uma olhada, né? Pô, como é que será que esse assunto aqui é cobrado? Você estudou já o teórico um dia, 2 dias, já viu que está um pouco maçante? Pega uma bateriazinha de questões fáceis, é fácil de você filtrar isso no Tec Concursos, ou no Que Concurso, ou na ferramenta do cursinho, enfim, geralmente é fácil. Então é uma maneira também de você usar, ou você pode simplesmente aplicar aquele conhecimento. Existem conhecimentos que são mais práticos. Por exemplo, informática, atalhos. Pô, vai lá e abre, ó, usa os atalhos. Está resolvendo um problema de matemática, tenta rascunhar aquele problema, entende? Aplica aquilo. Português, no seu dia a dia. Está lendo um texto, tenta fazer uma análise sintática daquele texto, a regra que está sendo usada naquela frase, a acentuação, se você está estudando a acentuação, entende? Vai aplicando aquilo. Mas aqui eu estou falando da hora que você está estudando. Então, na hora que você está estudando, você pode usar questões, tentar aplicar de alguma forma. Né? Que é uma maneira de você também esquecer do relógio e estar cada vez mais imerso. Né? E do ponto de vista, beleza? A gente deu uma finalidade para o seu estudo, então aqueles primeiros minutinhos ali você já deu uma finalidade para o seu estudo, começou a estudar
a cabeça começou a vagar autoexplicação, anotação, resolver as questões. Outra coisa que você pode fazer também é autoexplicar e levantar, pô. Levanta lá, ó. Levanta, vai dar uma andada, né? Estica um pouco ali, fala com você, às vezes dá sono, é normal, né? Às vezes você tá cansado, dormiu pouco. Pô, levanta ali, conta pra você, fala em voz alta. É uma maneira de você colocar sua mente naquele momento, né? Se concentrar, abrir a porta pro seu aprendizado. E um último ponto, que é importante, assim, você tem que ter um mínimo de organização na tua vida, né? Assim, então eu falo, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, não. Mas um mínimo você tem que ter, né? Eu gosto de pensar em blocos de tempo. Então, por exemplo, tem um bloco que eu cuido dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, tenho um de 2, tem o Caê de 2 e a Rafa de 5. Então, geralmente no início da manhã eu fico com eles, aí depois eu vou trabalhar, aí na hora do almoço os pequenos de novo, levar na escola, aí à tarde trabalho mais um pouco, e assim vai no meu dia. Então pensa, pô, como é que é o teu dia, pelo menos os blocos, pelo menos você tem uma noção do que tu vai fazer, de que matéria que você vai estudar, onde está o material, sabe? Porque senão também, assim, como é que você vai se concentrar? Essas coisas estão tudo, né? E se tem algum problema martelando na sua cabeça, anota numa agenda. Deixa um momento para você, pelo menos para você tirar. Não deixa tudo na sua cabeça. Entende? A ideia aqui é essa. Você não precisa ficar com tudo na sua cabeça. Coloque no papel. Não fica com aquela coisa martelando na sua cabeça. Isso é uma forma também de você trazer, às vezes, o simples fato de você pegar uma coisa que você tem, anotar e falar, não, vai ter um momento para aquilo. Depois que eu terminar meu estudo, eu vou ver aquilo. E pronto, tá? Então já vai fazer você se concentrar mais e acabar com essa pressa. Porque às vezes você quer que o estudo acabe logo porque você tem alguma coisa importante do seu dia para resolver. Né? Mas entenda assim, você vai ter que articular várias coisas. O concurseiro é igual aquele malabarista do sinal. É quase que não sei a palavra. São várias coisas que você vai ter que articular ao mesmo tempo. Não adianta. A sua vida não vai parar para você estudar. Então, enquanto você está estudando, você vai tocando a tua vida. Entende? Se cada coisa que acontecer na tua vida você for parar de estudar, você nunca vai passar mesmo. Porque sempre vai ter uma novidade. Né? Então, pô, às vezes vai ter um aniversário, vai ter uma festa da família, vai ter, às vezes, coisas graves, né? Então, assim, você pode ter em mente o seguinte. Se eu deixasse de trabalhar por aquilo, por exemplo, vamos lá, só para você ter uma baliza na sua cabeça. Se você está trabalhando e tem uma festa de aniversário, na hora do seu trabalho, você vai parar de trabalhar e falar, eu não vou trabalhar hoje porque eu tenho uma festa de aniversário para ir? Não vai, né? Você vai cumprir o seu dever, você vai trabalhar. Então o estudo é a mesma coisa. Agora, eu estou doente, eu posso pegar um atestado médico e não ir ao trabalho. Então, certamente para o seu estudo também, algo que comprometa a sua saúde, claro, você não vai estudar também, entende? Então esse é um bom elemento. Se você falou que todo dia você vai estudar de tal hora a tal hora, sei lá, de manhã, de 7 às 9, todo dia eu vou estudar. É o seu trabalho, é o seu compromisso. É trabalho, cara, é trabalho. Ponto. Então, assim, se aconteceu não sei o quê, tem vários imprevistos que vão acontecer que vão ter que esperar o momento você terminar de estudar para fazer. Então a gente tem que ter esse compromisso, esse mínimo de organização para você conseguir estudar, porque senão, aí vai ficar difícil mesmo. Né? Na hora que você vai estar estudando, você vai estar pensando na conta que tem que pagar, na casa que tem que arrumar, né? As preocupações vão vir, quem tem mais responsabilidades na vida aí sabe do que eu estou falando, né? Assim, então para você, tem que ter minimamente essa organização. Então entender o seguinte, ó, aquela hora que eu vou estudar, depois que eu terminar de estudar e pronto, beleza, aí a gente, mas aquela hora tem que ser sagrada, você tem que defender isso, porque se você não defender isso, ninguém vai defender. Tá? E assim você acaba com essa pressa e para de fingir, né? Pô, tá estudando ali, mas a cabeça tá voando. Quer que acaba logo porque tem um problema para resolver, né? Ou então simplesmente porque tá desconfortável por algum modo, não tá conseguindo se envolver com a matéria. E tem em mente, tá com pressa, tá errado. Cara, você tá estudando, tá resolvendo questão e tá querendo passar rápido, tá estudando a videoaula e quer acelerar a videoaula, não tá entendendo nada. Não. Você tem que avançar na medida do seu entendimento. Seja uma questão que você resolve, você tem que entender aquela questão, seja o teórico, que você estuda uma videoaula, um PDF. Você avança na medida do seu entendimento, do seu aprendizado. Com isso, a gente passa para o segundo ponto, que é justamente sobre absorção, sobre aprendizado. A pressa, né, de avançar na matéria acaba com sua absorção. É aquela sensação de terminar e ter aprendido muito pouco ou quase nada, sabe? Você ficou ali 30 minutos, 1 hora e parece que você não absorveu nada. Geralmente, essa pressa causa isso. Né? Porque você quer passar logo. Você está angustiado. Pô, a prova é daqui 30 dias e eu ainda não terminei. Eu ainda não bati o edital. Né? Não, calma. Vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Né? A primeira coisa que é importante entender é o seguinte. A gente aprende aos poucos. Nós aprendemos aos poucos. O que isso significa?
a gente tem um limite diário de aprendizado, vamos dizer assim, né? Alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem um limite. Você não consegue aprender tudo que você gostaria num só dia. Por exemplo, sei lá, vamos pegar um livro, esse livro aqui, ó. Eu posso te dar o dia inteiro e certamente você não vai absorver tudo que tem nesse livro. É um livro pequeno, você vai precisar de repetições ao longo do tempo para conseguir aprender. Para qualquer livro, eu peguei esse livro aqui, mas você pode escolher qualquer livro. Justamente por conta disso. Primeiro que você tem um limite de concentração, como a gente acabou de falar. Você vai perceber que você vai conseguir se concentrar por um tempo, você vai dar uma acalmada, depois você consegue se concentrar. Esse é o primeiro limite. Depois a nossa memória também tem um limite. Você não consegue absorver tudo que está ali, todos os detalhes. Você vai ter que sintetizar esse assunto para poder levar para a sua memória de longo prazo. Então é como se a gente tivesse filtros para a gente poder aprender. Eu costumo brincar que é como se a gente estivesse fazendo a mudança de uma mansão no Fusquinha. Tu tem um monte de coisa para levar, mas tu tem só um Fusquinha, cara. Então não adianta tu vai ter que fazer várias viagens, vai ter que repetir, e é assim. Isso é para todo mundo, não tem técnica, nem método, nem nada que vai mudar isso. É a estrutura nossa, o nosso cérebro funciona assim. Por que eu estou te falando isso? Porque não adianta ter pressa, cara. Né? Essa pressa, assim, você vai realmente, se você está aprendendo uma matéria do zero, você pode estar estudando com o melhor material, você vai precisar de um certo tempo para aprender aquilo. É normal. Agora, se você já é uma matéria que você já tem um certo domínio, aí você vai aprender mais rápido, você já sabe um pouco, então avança. Então é aqui que eu vou te explicar de onde que vem a velocidade do seu aprendizado. A velocidade do seu aprendizado vem de 3 domínios. O primeiro domínio de si, domínio da técnica e domínio da matéria, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Por exemplo, você aprender uma coisa que você já ouviu falar é mais fácil do que se aprender do zero, né? É meio óbvio isso que eu estou dizendo, mas fato, por que é mais fácil? Porque você já tem um conjunto de coisas na sua memória e você relaciona com essas coisas. Por exemplo, português. Se você já teve uma noção bacana na escola e tal, na hora que você vai ver para... Pô, você... Ah, não, ó, é assim, é assado. Você consegue fazer uma associação melhor do que... Economia, por exemplo, né? A maioria das pessoas não estuda economia, exceto quem faz administração ou economia, né? Macro, microeconomia. Se você for estudar essa primeira vez, na área fiscal, por exemplo, você vai falar, poxa, o que é isso? É diferente de uma matéria que você viu na faculdade. Então, o que significa esses 3 domínios? Esse é o domínio da matéria. Quanto mais você sabe a matéria, mais rápido você aprende. Então, a velocidade do seu aprendizado vem da repetição naquela matéria ao longo do tempo. Então, por isso que é importante você ter um conjunto de matérias que você repete ao longo do tempo e vai aprendendo cada vez mais rápido. Né? O William Douglas ele até fala de uma velocidade de dobra, né? Que chega um momento que você... Essa evolução ela não é linear. Ela é exponencial. Ela é exponencial. O que significa? O aprendizado da matéria, vamos dizer assim, é como se fosse da seguinte forma. Se a gente tivesse uma curva, como se fosse assim. Ó. Opa, não, mas agora ficou bonito demais, hein? Vamos lá. Então, ó, opa. Então, não é linear. Não é assim. Não é desse jeito. O seu aprendizado ele é assim, ó. O que isso significa? No começo parece que você não está avançando nada, vai avançando, daqui a pouco você começa a avançar mais rápido. Mas esse avanço mais rápido vem da repetição ao longo do tempo do domínio daquela matéria. Mas não só da matéria. E do domínio. A matéria, na verdade, é a ponta do iceberg, né? O primeiro domínio é o domínio de si. O que é o domínio de si? Se você não estudar todo dia, como é que você vai aprender? Não tem como aprender, né? Simples assim. Então, disciplina, né, constância. Se você não é constante, você não vai conseguir dominar a técnica nem dominar a matéria, como se fosse camadas. A primeira camada é o domínio de si. O jogo começa aqui. Se você está começando do zero, cara, o primeiro desafio seu é ser constante. É isso. Por isso que você não precisa nem se preocupar tanto com a matéria. Cara, se você ainda não é constante, se você não estuda nada, nunca, nem lê gibi, nada, né? Então, o seu desafio é o domínio de si, é conseguir vencer a si mesmo. Né? Você não precisa nem vencer a concorrência. Você está perdendo para você ainda. Domínio de si. Depois, beleza, junto com isso vem o domínio da técnica. Ou seja, basicamente eu tenho que conseguir absorver o conteúdo de uma teoria, resolver uma questão, revisar a matéria. Eu tenho que ter um conjunto de técnicas ali que eu domino. Tá? Não precisa dominar tudo, né? Vamos lá também. Você precisa, por exemplo, eu nunca usei mapa mental nos meus estudos. Tem gente que, sei lá, eu usei flashcard, mas tem gente que não usa flashcard, mas ele domina alguma técnica, ele domina. Entende? É igual sei lá, eu te der uma chave de fenda, uma de boa com uma caixa de ferramentas, você não vai se transformar num mecânico. Né? Agora, a partir do momento que ele domina aquela técnica, ele se transforma num mecânico, né? Ou um escultor, enfim. Você tem que dominar as ferramentas. Existem ferramentas que você tem que dominar.
E aí, a partir do momento que você tem o domínio dessas ferramentas, potencializa o seu aprendizado. Então é como se fosse alavancas de aceleração. Né? Primeira marcha, domínio de si. Segunda marcha, domínio da técnica. Terceira, e o turbo, aí vem o domínio da matéria. Né? São camadas. Né? Então por isso que a minha obsessão, tanto aqui como no Revolucionários, é te dar elementos para você vencer a si mesmo, ou seja, você conseguir vencer sua preguiça, você conseguir ser mais constante, te dar elementos para você dominar a técnica, né? Ter um método, né? No Revolucionários eu tenho um método, né? Um método comprovado, que eu usei em várias, né, dezenas de aprovações, não só minhas, mas os mentorados, para você ter, e também a matéria. Os 4 pilares, foco, né, método, matéria e rotina, não são à toa, não são aleatórios, né? Vem justamente dessa ideia. Então, a partir do momento que você tem a sua velocidade de aprendizado vem desse domínio. Então não adianta você ter pressa. O que você precisa é o quê? É trocar a urgência, é trocar a pressa pela urgência de estudar todo dia. Então a primeira coisa que você tem que fazer, cara, não adianta ter pressa. Eu preciso estudar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu falo todo dia, pode ser segunda a sexta, segunda a sábado, vai depender da tua rotina. Você tem que ter uma periodicidade, né, na qual você repita o seu estudo. Então, é trocar a pressa. Primeira coisa, é trocar a pressa pela urgência de estudar todo dia. Todo dia você tem que estudar, todo dia você tem que estudar. Entenda assim, todo dia você tem uma nova chance de aprender. Todo dia você tem uma nova chance de dar um passo para sua aprovação. Você pode dar esse passo ou você pode ficar parado. Tá? Pensa que você está numa corrida, vai? O pessoal gosta de usar, né, a ideia da maratona. Então vamos lá, concurso é uma maratona. Beleza, você pode estar correndo pra caramba, você pode estar só no cupezinho, mas tu tá em movimento, tu tem que estar em movimento. Né? Se você não estiver em movimento, não adianta. Né? Então, é estudar todo dia, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem esse conjunto de técnicas, como eu falei. Você tem que ter, e aqui, cuidado com essa ideia da novidade. Né? Aqui tem um problema sério com a ideia da novidade. Ficar sempre buscando a novidade, sempre buscando o atalho. Uma técnica nova, milagrosa, uma super novidade que vai fazer toda a diferença nos meus estudos. Não é uma técnica, uma única técnica que vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Não é isso que faz diferença. O que faz diferença é você selecionar, por exemplo, sei lá, você sabe montar um ciclo, você domina a recordação ativa para fazer revisão, você consegue fazer ali uma anotação importante que você consegue revisar depois. Estou conseguindo. Consegue montar cadernos de questões estratégicos direitinho? Consigo me planejar? Consigo aprender? Beleza. É esse conjunto aí que você tem que repetir. Tem que repetir. Aí vai chegar um momento que você vai dominar isso. Aí você vai acrescentando novas coisas. Qual que é o problema hoje? Primeiro, a pessoa nem executa. Né? Muitas vezes a gente nem executa. Vê um monte de vídeo, fica com um monte de coisa na cabeça e não executa nada. O que acontece? Não consegue dominar nada, porque não repete, não executa aquilo. Né? É como se eu falasse para você assim, o escultor. Você vai pegar o martelo e você vai bater o cinzel lá, né, para fazer a escultura. Você tem que bater na posição de 45 graus, você tem que fazer. Só que você nunca bateu o martelo. Ou então, um exemplo melhor, vamos fazer o melhor. Eu te explicasse a nadar, só que você nunca entra na piscina. Você vai pegar, você vai nadar assim e tal, a posição do braço é tal. Aí você vê como que nada borboleta, como que nada, vários tipos de nado, todas as técnicas, você domina tudo na teoria, mas só que você nunca pulou na piscina. Muita gente está vivendo assim, no mundo dos concursos. O cara vê um monte de vídeo, vê um monte de coisa, um monte de técnica, um monte de inovações, só que nunca entra, não entrou ainda, não entrou em campo, não senta, não estuda, entende? Então, calma, pega ali o teu material, a tua coisa, repete aquilo, repete. Entenda, né? Tem outros vídeos aqui que você pode assistir, mas basicamente o que você tem que conseguir aprender a teoria, resolver questões, revisar essa matéria e se planejar minimamente para estudar as matérias e ter uma direção. Né? Você pode até começar pelo concurso da vez, mas eu vou falar mais disso agora. Mas você tem que ter uma direção de longo prazo. Mas é isso. Então, essa pressa, não adianta você... tô em reta final. Cara, você tem que estar aprendendo. O seu objetivo é cada hora de estudo se transformar em hora de aprendizado, em acerto de questões na prova. Esse é o objetivo. Às vezes você vai conseguir avançar mais, avançar menos, mas todo dia você está ganhando. Ou você está aprendendo coisas novas e se aprofundando, ou você está aumentando a retenção daquilo que você já estudou. Todo dia você tem que estar evoluindo nesse sentido. Se você não está evoluindo, realmente você está se enganando, está se evoluindo para a direção certa. Então, é isso, tá? Trocar a pressa e ter esse conjunto de ferramentas que você vai repetir. Beleza?
Assim a gente vence essa primeira peça e melhora a absorção, porque você vai perceber que a partir do momento que você tem técnicas realmente que funcionam e um conjunto de matérias que você repete, cara, pega uma matéria, ó, só um elemento eu vou falar aqui, que é uma priorização, só um planejamento. Pega uma matéria que você está com dificuldade e repete essa matéria pelo menos por 6 meses, todo dia. Todo dia a primeira matéria do dia. É impossível você não avançar nessa matéria. 1 hora todo dia. Eu fiz isso com português, eu fiz português por muito tempo e eu aprendi, ué. Então assim, a gente precisa da repetição, né? Vamos lá. Vamos embora. Segundo, a pressa para passar, que faz você atirar para todo lado. Aqui é o exemplo que eu dei lá no início, né? Tá tudo certo. Às vezes tá tudo certo. Você se concentra, você tem um conjunto de matéria, você tem ali um conjunto de técnicas que você estuda, você é constante. Tá tudo certo. Só que você tá indo pro lugar errado. A direção tá errada, né? É o exemplo que eu dei no início. Quero ir para Salvador, mas peguei o ônibus para Porto Alegre. Tipo, tá tudo certo. Paguei a passagem, meu documento tá aqui, a mala tá aqui, só que eu só tô indo pro lugar errado, né? Qual que é o problema geralmente aqui? É quando você só tá, né, só pensando no concurso da vez, né? Só no curto prazo. Eu vejo edital, geralmente o edital da grande mídia, é o famoso, né, estudar para o INSS, agora tem o CNU, Correios, Banco do Brasil, esses concursos, né, que tem uma grande repercussão. E aí toda hora você está trocando. Ou é esse concurso federal de grande repercussão, ou da sua região, concurso da prefeitura, mas você sempre... Qual que é a característica muito comum, né, em geral nesses casos? Muitas vezes são concursos que não tem nada a ver e você vai tentando um de cada vez. Uma hora eu tento para a área bancária, outra hora eu tento do tribunal, outra hora eu tento para a prefeitura ou para auxiliar, e assim você vai vivendo de eternos recomeços, né? Você sempre parece que você está sempre recomeçando o concurso, os estudos. Você compra material novo, paga a inscrição e tudo, e sempre está... Então, assim, qual que é a primeira coisa que você tem que entender? Vamos lá, né? Mais uma vez, para deixar assim claro. Entender o seguinte, concurso para mudar a sua vida, quando eu falo concurso para mudar a tua vida, é para mudar a tua vida de patamar mesmo, né? Tipo, você começar a ganhar mais, ganho lá 5 mil, vou ganhar 10 mil, dobrar a tua renda, vamos dizer assim, né? É objetivo de longo prazo. Concurso para mudar a tua vida é um objetivo de longo prazo. Você pode até passar no concurso escada mais rápido. Pode. Ali, né? Agora, quando eu falo longo prazo, é 1 ano, 2 anos, né? É muito difícil definir um prazo de uma maneira assim, né? Que eu estou falando de uma forma bem genérica, né? Mas eu quero que você já tenha ideia de longo prazo para você fugir da ideia de meses. Já te garanto que 2 meses não vai ser, né? Geralmente. É muito raro isso acontecer. Eu tive um mentorado que passou no concurso... por exemplo, eu tive um mentorado que passou no concurso poucos meses, mas não era o concurso que mudava a vida dele. Era mais ou menos... Ele é funcionário dos Correios e passou para a PCDF. O salário, como ele já era um servidor antigo lá, estava ali equivalentes, né? Então é isso. Assim, é um objetivo de longo prazo. Como é um objetivo de longo prazo, não dá para você ficar estudando só para o concurso da vez, né? Você tem que ter planejamentos diferentes. Você vai ter que ter um estudo pré-edital com a banca contratada e um concurso pós-edital. Basicamente, são 3 momentos que tem que estar claro na sua aprovação. Qual é o problema que a gente tem hoje em dia, na maioria das vezes? É só o pós-edital. Só a vida louca no pós-edital e aquele desespero, tem que aprender um monte de matéria, não consegue se aprofundar nas matérias. No máximo, ali eu tenho um pré-edital ali, mas muito específico, né? Com a banca, depois que a banca foi contratada, né? A banca foi contratada, alguns meses antes de sair o edital, o pessoal já começa a estudar. Então, entender que é o objetivo de longo prazo. E nesse sentido, que é justamente o que eu falei, né? Que é o quanto você domina na direção certa. O que é a primeira coisa que você tem que se preocupar? Você tem que ter um conjunto de matérias base. O que são essas matérias base? São as matérias que te acompanham ao longo da vida. Essas são as matérias que você vai estudar, assim, do primeiro dia até o último dia. Entende? Tem matérias, por exemplo, igual português é uma dessas matérias, exceto CNU, né, vamos dizer assim, mas de um modo geral é uma matéria que sempre é cobrada, né, português, em alguns casos, cada área tem um conjunto de matérias básicas e você tem que ver quais que são essas matérias. E aí você pode definir isso por área, por exemplo, a área bancária, a área fiscal, a área judiciária, a área policial. Por concurso, às vezes tem, né, por exemplo, eu tenho mentorado para a BIM, diplomata, magistratura já é área, né? Mas, por exemplo, diplomata. Diplomata é um concurso extremamente regular, difícil, né? Um concurso de alto nível, mas é um concurso. Ou só um conjunto de matérias mesmo. Por exemplo,
é muito comum, às vezes quem vai começar a estudar, pega ali o núcleo duro. Né? Eu tive um mentorado que do Revolucionários começou, ele é administrador, e aí eu sugeri ele focar no cargo de administrador de fato. Né? Fiz um estudo ali das oportunidades que teriam para ele. E aí a gente começou já, qual foi a primeira matéria que a gente já começou de cara? Administração geral e pública, né? Administração geral. É a matéria que ele tem que comer com arroz e feijão. Depois a gente vai incluindo outras, AFO, né? Aí vem portuguesa, dependendo do caso, enfim. Mas fato é, você tem que ter um conjunto de matérias que você vai repetindo, porque assim você vai alternando. Como eu falei, pré-edital eu vou evoluindo nessas matérias, para aumentar minha taxa de acerto nessas matérias base. Na hora que sai o edital, você só faz o ajuste fino, inclui alguma matéria que é específica daquele concurso, né? Ou, de repente, às vezes, para aquela banca em específico, tem algum tópico que você precisa se aprofundar mais, mas aí você tem tempo para poder se aprofundar na matéria. Lembra que eu falei que o domínio vem da repetição ao longo do tempo, que a gente aprende aos poucos, e que esse domínio vem de si, da técnica e da matéria? Então, se você está estudando no pré-edital, você tem tempo para se dominar a si, porque também não adianta ficar com a ilusão de que, pô, no pós-edital eu vou dar tudo de mim. Você não vai ter musculatura para estudar tanto o quanto você gostaria. Tá? Então é normal que quando você vai começar a estudar para concurso, você consiga estudar às vezes 30 minutos, 1 hora, depois 2 horas, depois 3 horas, 4 horas, assim, isso vem ao longo do tempo. Essa musculatura, né, vamos dizer assim, ela vem ao longo do tempo. Quanto mais você estuda, mais aquela história. Quanto mais você repete ao longo do tempo, maior domínio de si você tem. Então, quanto mais você estuda, mais você consegue estudar de certo modo. Estou falando da maneira correta, né? De maneira sadia, né? Não é para ficar doente no processo também, né? De uma maneira correta, sadia, metas adequadas para o seu momento de vida, enfim. Você vai conseguindo evoluir, pô, é normal a gente evoluir, né? Da mesma forma que se você vai na academia, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais inteligente também, você vai conseguindo se concentrar melhor, repetir isso. Então, resumo da ópera, né? Voltando lá do início, o que a gente tem que fazer para parar de fingir que estuda? Né? O que eu fiz? Qual foi a única coisa que eu fiz? Acabar com a pressa para estudar, ou seja, sentar e estudar de verdade, concentrado na matéria, né? Tentando absorver a matéria ali. A pressa de aprender, entendendo que o domínio, a velocidade vem do domínio que eu tenho, da repetição ao longo do processo, das técnicas certas, da matéria base, domínio de mim, e entendendo que concurso é um objetivo de longo prazo. Concurso para mudar de vida é um objetivo de longo prazo, eu tenho que repetir. É como se fosse uma transição de carreira, entenda assim. Você tem que ter você vai ter uma função nova, você vai fazer uma pós-graduação para ocupar um cargo novo. É mais ou menos isso. Né? Concurso é mais ou menos dessa forma. Tá joia? É isso. Espero que esse conteúdo aqui te ajude. E se você quiser, gostou desse assunto, tem outro vídeo, que certamente você deve ter visto, mas se não viu ainda, vale a pena ver. Né? E é como eu parei de fim de estudar e passei 5 concursos públicos federais. Nesse vídeo eu vou com mais detalhes nessa pressa. A pressa ao estudar. O ato em si. Trago lá a definição do professor Pia, falo mais coisas, eu detalho mais isso. Trago 5 As para você saber se você está estudando de verdade mesmo, se está fingindo que está estudando. Eu falo mais da sessão de estudos em si. Tá joia? Então é um vídeo que complementa muito bem com esse vídeo aqui. Tá joia? Então já clica lá, já vê esse vídeo, que tenho certeza que vai te ajudar em muito. E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.